sejam muito bem-vindos. Esse é o Empresários de Sucesso. Hoje o nosso bate-papo será com a doutora Daniela Rodrigues, que tem uma clínica em Campo Grande e faz parte do membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mirelle. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aos telespectadores. O prazer é todo nosso. Doutora, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais o seu trabalho e conhecer a sua trajetória profissional, por que a escolha da dermatologia? Era uma área que já despertava o seu interesse quando você era adolescente? Na verdade, Mirelle, desde criança eu sempre fui muito apaixonada pela beleza, pelo belo, aquela coisa de você olhar uma atriz na TV e falar, gente, por que que ela é diferente daquela outra? Por que que ela é mais bonita? Né? O que faz ela diferente? Então, desde criança eu tinha isso. Mas até então eu nem sabia que a dermatologia existia, né? E quando eu fui escolher a minha profissão, como eu sempre gostei muito de ajudar o próximo, sempre tive essa outra paixão que seria ajudar, curar doença, salvar, eu escolhi a medicina. E dentro da medicina, eu vi que eu podia unir as duas coisas, tratando doenças e trazendo também um bem-estar, uma autoestima para as pessoas através da dermatologia. Então, esse foi o motivo de eu ter escolhido. Na verdade, são duas paixões desde criança. Perfeito. E aí, doutora, ter o seu próprio negócio, o seu próprio espaço, era um sonho também ou as coisas foram acontecendo naturalmente? Não, as coisas foram acontecendo naturalmente. Durante a faculdade, aquela coisa de estudante, não tinha muito dinheiro, né? Então, morava de aluguel e a minha vida sempre foi muito simples. Meus pais sempre com dificuldade de me sustentar na faculdade. E quando eu terminei a residência e comecei a trabalhar, eu fui abraçando tudo que aparecia, né? Fui trabalhar no exército, fui trabalhar de plantão, para eu conseguir construir as minhas coisas, porque a gente sabe que no começo de um negócio, seja ele qual for, você não tem sucesso logo imediatamente, né? Então eu fui buscando e aí fui fazendo meu nome, fui crescendo e graças a Deus as coisas só têm melhorado. Que legal. E a gente sabe também, né, doutora, que empreender, ter um empreendimento aqui no Brasil, independentemente de qual área, é um pouco difícil também, é um pouco complicado. É muito difícil, Mirelle. A gente sabe que o Brasil é um país onde a gente paga muitos impostos. Você construir alguma coisa nesse sentido é muito difícil. Você ter o seu próprio negócio, arcar com funcionários, é tudo muito complicado. Mas eu acho que quando a gente quer, quando a gente sonha, a gente tem que acreditar que é possível e a gente tem que correr atrás. Porque realmente, se a gente acredita, é possível. É só uma questão de tempo. E doutora, qual é a sua recomendação para as pessoas irem a uma consulta de dermatologia? Digo, claro, com exceção de alguém que não tem nenhum problema grave, né? Então, a gente tem que ver que a pele é o maior órgão do corpo humano, certo? Então, assim, mesmo se a pessoa não tem nenhum problema grave, que ela saiba, que ela tenha percebido, eu acho que um check-up uma vez por ano é fundamental todo mundo fazer. Agora, aquela pessoa que já tem problemas de pele, aí vai depender muito do que ela tem, de que tipo de doença tratar. Então, por exemplo, um paciente que tem câncer de pele, a consulta ao dermatologista tem que ser no mínimo a cada 6 meses. Um paciente que tem um melasma, às vezes requer consultas até mais próximas, porque a gente sabe que é uma doença crônica que piora, melhora, então requer mudança de medicação. Então vai depender muito de cada caso, de cada paciente, mas no mínimo, para quem não tem nada, considerando que a tua pele é o maior órgão do teu corpo, ela merece esse cuidado de pelo menos uma vez por ano, você checar e ver se está tudo bem. Porque a gente recebe muito paciente que vem assim com uma lesãozinha. Não, doutora, faz 1 ano, olha, essa espinha aqui não sara. E aí você vai ver, não é uma espinha, é um câncer de pele. Mas assim, ele achou que era uma espinha. Então as Claro. pessoas, infelizmente, não têm essa condição de fazer diagnóstico por si mesmas, né? Então, por isso, uma vez por ano, pelo menos, ir ao dermatologista. E muito importante ressaltarmos também, doutor, um ponto que você acabou de dizer, que as pessoas não podem fazer o diagnóstico por elas mesmas, né? Então, essas pessoas, elas precisam sim procurar um profissional para que ele sim esteja apto a ver qual é a melhor solução desse problema.
Exatamente. Então, cada problema, mesmo na estética, os problemas que a gente tem em relação à estética, os tratamentos, tudo requer um acompanhamento, um diagnóstico médico antes de você realizar um procedimento, para saber se você pode realizar aquele procedimento, para saber se é o procedimento mais indicado para você, para saber se você tem riscos ao realizar esse procedimento, se tem risco de alguma complicação. Então, eu acho que o diagnóstico, ele tem que ser sempre feito por um médico, independente de ser doença ou até um tratamento estético. Perfeito, doutora. Olha, agora eu vou entrar num tema, né, que é impossível não conversar contigo na situação que nós estamos e como vocês da área da estética e beleza estão se adaptando a essa nova realidade. Então, por incrível que pareça, Mirelle, a procura por estética não diminuiu nesse período, apesar da gente ter respeitado a quarentena, até por recomendação do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente está evitando fazer muitos procedimentos estéticos nesse período, para que as pessoas possam ficar em suas casas e evitar de pegar o coronavírus, certo? Mas o que acabou acontecendo? As pessoas estão trabalhando em casa. E aí elas se colocam em frente ao celular com suas imagens e elas começam a ver defeitos que estão incomodando muito. Então, acabam procurando por esse motivo. Assim, nossa, eu me vi na videoconferência e eu não acreditei que eu tô assim. Então, é uma coisa muito nova para todos nós, mas que eu tenho observado ultimamente que as pacientes já estão querendo fazer até por conta da quarentena, né? Doutora, então você sentiu que durante essa quarentena a produtividade aí da clínica, né, do trabalho de vocês, aumentou? Não, aí é que tá. A gente poderia ter aumentado se a gente pudesse ter continuado tudo como estava, né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar o momento, né? É um momento que a gente tem que cuidar primeiro da saúde das pessoas. E a gente sabe que, como profissional da saúde, às vezes o nosso consultório pode funcionar, inclusive, como um carreador desse vírus para outras pessoas, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir zelar por cada paciente que entra, de estar passando álcool sem contaminar, sem espirrar sem a máscara, ou o outro acabou de espirrar e você ir lá, é muito complicado. Então, a gente respeitou, sim, um período de quarentena, agora estamos voltando aos poucos com os atendimentos, dando mais prioridade àqueles pacientes com quadros crônicos, de doenças mesmo, que precisam de atendimento nesse momento, e um ou outro tratamento a gente acaba fazendo, mas a orientação nesse momento é esperar, realmente. E doutora, você tem apostado também no mundo virtual, nas plataformas digitais? Você acha que é possível fazer algum tipo de tratamento em casa? Olha, é difícil, mas é possível, né? O que acontece? Hoje, a gente não tem como ficar fora das redes sociais. Eu acho que isso é fundamental, não só para o médico, para o dermatologista, para o mercado de estética, eu acho que isso é fundamental para todo empreendedor. Eu acho que todo mundo tem que estar na rede social mostrando o seu trabalho, e senão você não é visto. Infelizmente, hoje em dia, não é mais só o boca a boca, né? As pessoas, mesmo que fiquem sabendo de você pelo boca a boca, elas vão na rede social te conhecer, ver se elas se identificam. E aí a gente tem uma demanda, sim, para algumas orientações, alguns tratamentos que a gente consegue fazer online depois que o Conselho Federal de Medicina liberou a telemedicina. Mas o que eu estou fazendo mais, assim, na minha prática, é aqueles pacientes que já vinham em acompanhamento, que já usam determinadas medicações, mas nesse momento não querem sair das suas casas, então a gente faz esse atendimento à distância. Um primeiro atendimento, ele é possível, mas muitas vezes a gente não consegue fazer um exame mais acurado daquele problema. Então, a gente tem o dermatoscópio, por exemplo, que é esse aparelhinho pequenininho aqui, que a gente aumenta muito a lesão do paciente para ver coisas que a gente não vê a olho nu. E como que você vai fazer isso à distância? Então, para não haver erros no diagnóstico, a gente só atende algumas coisas que são possíveis e outras a gente pede realmente para achar um jeitinho de vir até o consultório. E, doutora, é importante nós ressaltarmos, pelo fato de falarmos de
internet, rede social, plataforma digital, a gente tem também digital influencers, né, que acabam fazendo propaganda, que acabam dizendo o que elas estão passando no rosto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, é respeitar a individualidade de cada um, né? O que serve para um certamente não serve para o outro. Exatamente. E é muito, muito, muito frequente mesmo eu receber na minha mídia social, pacientes ou não pacientes, pessoas que só me acompanham, fazendo perguntas sobre determinados produtos que viram a blogueira falar, ou viram numa propaganda na internet. E a gente não vai, lógico, ficar discutindo se o produto é bom ou não é, mas a gente tem que ver o que é específico para aquela pele ou não, né? Então, assim, às vezes eu atendo irmãs que para uma delas um produto assenta perfeitamente e para outra já não irrita a pele ou deixa oleoso. Então, assim, mesmo dentro da mesma genética, a gente tem uma variação. Então, cada um tem que respeitar a sua pele e, por isso, o dermatologista seria também o médico mais indicado para falar para você qual é o produto ideal para o seu uso, né? Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, diga para mim quais são as expectativas para esse segundo semestre. Olha, Mirelle, apesar de tudo, eu não gosto de chamar isso de crise, eu acho que a gente tem que chamar de desafio. Todo curso de gestão que eu já fiz, a gente percebe que a gente tem que ter um mindset muito positivo, né? Sempre acreditar e fazer por onde. Então, apesar de tudo, como o mercado de estética vem crescendo nos últimos anos, independentemente de crise, eu acredito que a expectativa para esse mercado, agora no segundo semestre, depois que as coisas voltarem um pouco ao normal, é de crescimento, sim. Tá? Eu acho que cada vez as pessoas estão procurando se cuidar mais, elas conseguem perceber que elas merecem esse cuidado. Não é só trabalhar, ser mãe, cuidar das crianças, ela tem que se cuidar também para se sentir bem, para ter uma autoestima adequada. Então, eu continuo muito otimista e eu, inclusive, pretendo ampliar a clínica para o final do ano. E eu acho, sim, que a gente vai continuar crescendo. Doutora, muito obrigada pela sua participação, compartilhando as suas ideias na sua área de dermatologia. Você é sempre muito bem-vinda aqui nos estúdios. Obrigada, Mirelle. Eu digo mesmo, foi um prazer participar com vocês. E no que precisarem, podem contar com a minha presença. Muito obrigada, doutora. O Empresário de Sucesso fica por aqui. A gente se encontra, durante a programação. Até lá!